Olá, como estão? Vamos trabalhar um pouco com a competência 3 do Enem, uma competência que aparece com muita frequência no nosso Enem. Temos que ficar atento porque ele envolve várias partes da matemática, principalmente do ensino fundamental, envolve porcentagem, regra de 3, proporção e é muito cobrado no Enem. Vamos dar uma olhada na competência 3 que o Enem cobra. Tá aqui, como eu citei, razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Ele vai tentar envolver isso no seu cotidiano, para que você faça associações com o seu dia a dia. Então ele identifica uma relação, ele utiliza as noções de escala, ele resolve situações com grandezas, ele pede para que você avalie um resultado e faça intervenções na realidade. Então a gente tem que ficar muito atento, é coisa do nosso dia a dia, coisa que a gente consegue fazer isso se aproximar do nosso cotidiano. Eu tenho vários exemplos aqui para que a gente possa ir fazendo a semelhança entre essas duas coisas. Temos aqui o primeiro exercício sobre essa habilidade, ou melhor, essa competência. O exercício diz o seguinte, é uma questão de 2009, uma questão do Enem. Ele fala o seguinte, vamos destacando, como temos pouco tempo para fazer 45 questões, vamos deixar destacado as informações essenciais para que não haja uma necessidade de ficar retomando a leitura. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para utilização por companhias de transporte aéreo. Um engenheiro precisa fazer o desenho desse avião em escala de 1:50. Informação importantíssima e essencial. Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha. Então, moçada, temos que registrar essa informação. Ele quer, além do avião, que você deixe uma margem. Por exemplo, o que eu estou passando aqui para vocês na figura. Eu estou deixando 1 centímetro na margem. Lembre-se que eu preciso deixar para os dois lados, ok? Continuando. Quais as dimensões mínimas em centímetros que essa folha deverá ter? Aí ele coloca as alternativas, 2,9, 3,9, 20, 21 e 192 centímetros, ok? Então, essas informações em vermelho, destaquei para que não haja necessidade de uma releitura. Vamos para o próximo slide, ver como a gente resolveria essa questão. Só lembrando que a nossa escala, de 1 para 50, 1 para 150, onde o 1 é a parte do desenho e o 150 é a minha parte real. Tranquilo? Deixei um pouco mais limpo o nosso slide para que somente as informações que tiramos do enunciado permaneçam aqui. Então, nós temos aqui 36 metros de largura, 28 metros e meio de comprimento e precisamos achar as medidas ou as dimensões da nossa folha. Para isso, precisamos montar uma proporção. Então, deixei um pouco mais limpo aqui. A nossa escala utilizada é de 1 para 150 centímetros. A cada 1 centímetro no desenho, equivale a 150 centímetros no meu avião real. Ou seja, se eu coloco a mão em 1 centímetro no desenho, é como se eu estivesse abraçando 1,5 metro do meu avião. Como eu quero descobrir o tamanho do desenho, x na parte de cima, e eu teria 36 metros na parte de baixo, porém, 36 metros não está na unidade centímetros. Como eu faço transformação de metro para centímetros? 1 metro equivale a 100 centímetros, ou seja, para transformar de
metros para centímetros, basta uma multiplicação por 100. Se houvesse a necessidade de fazer de centímetros para metros, eu faria uma divisão por 100. Então, 36 metros para centímetros, a multiplicação será por 100, 3.600 centímetros. Cuidado com essa transformação, não pode esquecer. Veja que todas as unidades trabalham em centímetros. Então, está aqui a minha proporção que usaremos, ok? Se fizermos a multiplicação, o 150 está dividindo, ele passa multiplicando. 150x igual, o 360 está dividindo, ele passa multiplicando. 3.600. O 150 multiplicando o x, ele passará dividindo. 3.600 divididos por 150. Podemos simplificar por 10. Ficará 360 divididos por 15, dará um total de 24 centímetros. Ok? Então, uma das informações será o 24 centímetros numa das medidas da folha. Para que a gente possa achar a largura da folha, faremos essa outra proporção. 1 centímetro para 150 centímetros no desenho seria igual a y sobre a medida do avião. Porém, nós temos 28,5 metros. Como vimos anteriormente, a transformação de metros para centímetros é uma simples multiplicação por 100. Então, se multiplicarmos por 100, 2.850 centímetros. Então, colocaremos 2.850 nessa fração, ok? 1 centímetro para 150 centímetros, y centímetros para 2.850 centímetros. Então, o 150 está dividindo, ele passa multiplicando. 150y igual. O 2.850 ele está dividindo, ele passa multiplicando. 2.850. Chegamos numa equação do primeiro grau. Basta isolar a incógnita. Y igual a 2.850 centímetros sobre 150. Podemos fazer a simplificação por 10. Ficará 285 por 15. Resultado seria de 19 centímetros. Ok? Se não ficarmos atentos às informações no início do enunciado, vou retornar para destacar essa parte em laranja. Essa parte aqui é chamado de comando. Então, precisamos obedecer esse comando. Essa é a característica de uma questão do Enem. Não chama-se questão, chama-se item. Então, esse item tem um comando específico. Eu registrei ali em vermelho, onde estava escrito margem de 1 centímetro em relação às bordas. Então, se visualizarmos esse desenho, podemos fazer a substituição. Essa medida terá 24 centímetros. A largura do avião terá 19 centímetros. Porém, o comando nos fornece 1 centímetro de margem, ok? Temos que lembrar que essa margem é para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Ou seja, vamos trocar de cor para facilitar a visualização. 1 centímetro para frente, 1 centímetro para baixo, 1 centímetro para a direita e 1 centímetro para cima. Então, a nossa folha acaba tendo uma dimensão diferente do 24. Se eu tenho 24 com mais 1 centímetro aqui, com mais 1 centímetro do lado esquerdo, então a minha folha terá 26 centímetros. Aqui, no lado direito, a mesma informação, 1 centímetro de margem, 1 centímetro de margem.
teremos 21 centímetros de largura nessa folha. E com isso, podemos marcar a alternativa letra D, que corresponde a 21 centímetros de largura e 26 centímetros de comprimento. Perceba que o Enem colocou a questão alternativa C com 20 centímetros e 25 centímetros. Se você reparar e não prestar atenção, você vai colocar em uma das margens, ou só para a esquerda ou só para a direita. Então, podendo gerar um erro. Ok? Tranquilo? Então, temos que prestar atenção no comando. O comando é o que vai orientar. A gente necessariamente precisa responder o comando. O comando é fundamental num item do Enem, ok? Se não repararmos no comando, não teríamos colocado 1 centímetro em cada margem, tanto em cima e embaixo, para a direita e para a esquerda. Tranquilo? Então, cuidado com o comando. Vamos obedecer ao comando. Na próxima questão que nós temos aqui, ele envolve uma questão de terreno. Eu vou ler uma questão de 2011. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular. Então, iremos destacar essa informação. Um terreno retangular, devido às características técnicas do terreno. Restrições. Se há restrições, precisamos prestar atenção para que não haja uma necessidade de uma releitura. Restrição de natureza orçamentária impõe que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. A Prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Terreno 1, tais dimensões, ele orienta os 5 terrenos ali. Para optar pelo terreno de maior área, que atenta às restrições impostas pela Prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno. Então, veja, são 3 informações importantíssimas. Vamos só destacar o comando, que ele faz uma ressalva importante. Eu preciso ter a área máxima. Porém, antes de pensarmos em área máxima, temos que analisar o que seria esse 180 graus. Desculpa, 180 metros de tela para cercar a praça. Se há um retângulo, teremos um desenho aqui para representar a nossa praça. Se eu tenho 180 metros para cercar, esses 180 metros seria o meu perímetro. Ok? O perímetro seria a soma de todos os lados. Então, vamos olhar o terreno 1. Ele passou no terreno 1 as seguintes dimensões. Então, terreno 1. Vamos desenhar, fazer um esboço desse terreninho. Ele colocou 55 metros numa dimensão e 45 metros em outra dimensão. Qual será o perímetro desse terreno? Se visualizarmos, eu vou fazer bem detalhado no primeiro e nos demais utilizamos a mesma ideia. A soma desses 4 lados não pode ultrapassar 180 graus. Estou destacando esses 180 graus. Foi a informação que eu já havia destacado inicialmente. Perceba que se a gente somar esses 4 resultados, 55 mais 55 mais 45 mais 45, teremos um perímetro de 200 metros. Ou seja, não poderemos trabalhar com esse terreno, pois ele não segue as restrições impostas pela Prefeitura, ok? Então, descartamos o terreno 1, correto? Então, veja, o comando solicitou
a maior área, porém, para a maior área, precisamos ter 180 metros de perímetro. Vamos para o terreno 2. O terreno 2, também farei um retângulo para representá-lo. Teria 55 metros aqui, 55 metros aqui. Ele formaria um quadrado. O quadrado, ele tem as características de um retângulo e poderia tranquilamente ser a praça que a prefeitura pretende construir. Porém, como temos 4 lados de 55 centímetros, 55 centímetros vezes os 4 lados, teremos 200 metros de perímetro. Ou seja, a nossa restrição não permite esse terreno. Então, iremos descartar o terreno 2. Terreno 3. Terreno 3, as informações fornecidas: 30 metros por 60 metros. Aqui seria 60, aqui seria 30. Veja que o desenho é meramente ilustrativo, é para que você possa ter uma ideia, ok? Não é o desenho essencial, a questão é o desenho ser uma ilustração, ser algo que facilite a sua vida. Se temos mais duas medidas com 60 e com 30, a soma desses 3 lados dará 180 metros. Ou seja, o terreno 3 está, a princípio, aprovado pela restrição imposta, que seria o meu perímetro de 180 metros, ok? Porém, eu não sei se há outro terreno e se o outro terreno terá uma área maior. Terreno 4. O terreno 4 tem as dimensões de 20 por 70, aqui 20, aqui 70. Do outro lado, 20 e 70. Se somarmos 70 com 70, com 20, teremos também 180 metros. Ou seja, ele é aprovado pela restrição do perímetro de 180 metros, ok? E faltando somente o terreno 5, com as seguintes medidas: 85 e 95 metros. Se você olhar e reparar, a soma somente desses 2 lados já vai dar os 180 metros. Caso tenha necessidade de achar o perímetro, teremos 360 metros de perímetro. Esse é o terreno que mais foge das restrições da prefeitura, ok? Então, o terreno 5 também está descartado, ok? Então, ficamos entre o terreno 3 e o terreno 4. O terreno 3, ele tem as seguintes medidas: 60 por 30 e o terreno 4, 70 por 20. Então, vamos fazer aqui embaixo o novo desenho com as seguintes medidas: 30 metros por 60 metros, o terreno 4 com 20 por 70. Vamos só resgatar o que a competência que estamos trabalhando nessa aula exigia. Ele exigia que você fizesse algumas intervenções, avaliasse algumas propostas. Essa questão é muito clara quando ele pede para que você faça a escolha do terreno. Você nesse caso, você faria o papel do cidadão, do pessoal dessa cidade, ok? Tranquilo? Então, como é que eu acho a área do terreno 3? A área de um retângulo seria base vezes altura. A minha área, se eu multiplicar 3 vezes 6, dará 18. Com os outros 2 zeros, eu terei 1.800 metros quadrados. E a área do terreno 4, eu terei 20 vezes 70, 2 vezes 7, 14,
repete os dois zeros, 1.400 metros quadrados. Então, entre a escolha do terreno 3 e do terreno 4, ficaremos com o terreno 3, pois a área será de 1.800 metros. Então, o terreno, vamos só recapitular, o terreno 1 foi descartado, porque não segue as restrições, o terreno 2 foi descartado, o terreno 5 foi descartado, o terreno 3, 1.800 metros quadrados, o terreno 4, 1.400 metros quadrados. Logo, a resposta alternativa que ele solicitou é em relação à maior área. Então, a nossa resposta seria o terreno 3. Ok? Então, perceba que o comando e as instruções que há no comando são essenciais. Tínhamos duas alternativas compatíveis com as restrições, porém, um deles seguia a maior área. Dois terrenos com o mesmo perímetro, porém, um deles com a maior área. Temos que nos preocupar com o comando. Temos que responder exclusivamente o comando. Correto? Vamos para mais uma questão sobre esta competência. Uma questão relativamente simples de cálculo, porém demanda uma interpretação muito grande. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços dos seus produtos 20% abaixo do preço original. Então, se há uma informação importante, vamos destacar. 20% abaixo do preço original. Tranquilo? Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total das suas compras. Então, vamos destacar esse desconto adicional de 10% sobre o valor total das suas compras. Então, não precisamos fazer a releitura desse enunciado. As duas informações já foram destacadas. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação de preços. Quando ele coloca um ponto, ele pede para que você faça uma pequena reflexão. R$ 50 antes da remarcação. Como a loja pretende aumentar as vendas, ele está fornecendo o desconto em cima desses R$ 50. Então, só para prestar atenção nessa remarcação. Não é uma informação tão relevante como os 20% que eu marquei em cima. Ele não possui o cartão Fidelidade, então essa pessoa não terá o desconto adicional. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... prestem atenção que todas as alternativas estão relacionadas com o contexto do exercício. Lógico que somente uma responde ao meu comando, algo que eu venho enfatizando nos 3 exercícios. Esse é o meu comando. Apenas uma alternativa responde a esse comando. Porém, se prestarmos atenção nas alternativas, esses R$15 corresponde a 30% dos meus R$50. Então, caso o aluno não faça a leitura, ele pode marcar essa alternativa se ele não interpretou. Então, essa alternativa, ela faz sentido se o aluno não tivesse lendo a questão. Então, todas essas alternativas, elas fazem sentido com o enunciado, porém, apenas uma responde ao comando, retomando o que eu falei. Então, vamos lá. Primeiro momento, a pessoa pega o objeto que pretende comprar,
por R$50. Isso é o valor antes da remarcação. Então, ela vai até o caixa e ela vai ganhar um desconto de 20% em cima dessa mercadoria. Como vamos descobrir esses 20%? Pode ser por regra de 3, pode ser por multiplicação. Existem vários mecanismos. Vamos usar a mais tradicional, que seria uma regra de 3. Se eu tenho R$50, isso corresponde ao meu 100% da minha mercadoria. Se eu quero ganhar um desconto de 20%, eu posso colocar 20% ou colocar 80%, que será o valor que eu paguei. Fica a critério do aluno. Esse é o valor de desconto que eu irei ganhar. Então, fica 100x igual a 20 vezes 50. Não faça essa multiplicação, pois o 100 passará dividindo. Logo, é mais simples fazer uma divisão antes da multiplicação. Eu posso dividir por 10, sobra 2 vezes o 5, eu vou ganhar um desconto de R$10. Ou seja, essa mercadoria que custava anteriormente R$50, passa a custar R$40, ok? Vamos só retornar. Desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. O valor total das minhas compras será de R$40. Caso eu possuísse o cartão Fidelidade, eu teria um desconto de 10% adicional. Aí que mora o perigo, aí que você tem que interpretar corretamente. O valor adicional será em cima dos R$40. Então, eu teria um desconto de 10% em cima dos meus R$40. Então, faremos uma nova regra de 3 para descobrir, caso houvesse esse cartão Fidelidade, qual seria o desconto. Então, R$40 será o meu 100%, os meus 10%, X reais. Então, ficará 100x igual a 40 vezes 10. Como é uma equação, eu posso simplificar o lado esquerdo por 10, o lado direito por 10. Posso simplificar o lado esquerdo por 10, o lado direito por 10. O meu x vai dar R$4. E a resposta que ele solicita é o valor adicional, o desconto adicional. Então, será essa nossa resposta. Perdão, pulei. Será essa a nossa resposta. Então, letra E, onde ele ganha o valor de desconto adicional, caso possuísse o nosso cartão Fidelidade. Ok? Então, aluno que irá prestar o Enem, preste atenção no comando. As orientações, ou melhor, o que o exercício está pedindo, vai estar sendo colocado no comando. É a parte antes das alternativas. Então, preste atenção ao comando e responda somente ao comando. Com certeza, o enunciado trará informações importantes, porém, o comando é o que vai resultar o teu exercício. Tranquilo? Espero que tenham gostado da aula. Voltaremos com mais competências e habilidades. Um grande abraço e até mais.